mas ok. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos envolva para essa nossa reflexão da noite de hoje, para esse nosso estudo da noite de hoje. E estaremos aqui virtualmente falando devido às nossas condições atuais, né? Sempre muito importante a gente estar obedecendo às orientações, né, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, em frente a essa pandemia que nós estamos passando. Então, eu vou dar início à nossa live da noite de hoje aqui. Agradeço muito o convite do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, do qual eu já tive um prazer de estar aí presencialmente, e hoje estaremos aqui virtualmente, tá bom? O nosso tema de estudo e reflexão da noite de hoje é gratidão. Então, para iniciar o nosso estudo, eu vou ler a página de Emmanuel, item 163 do livro Pão Nosso, que tem o título Agradecer. E sede agradecidos. Isso está em Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros o tesouro da vida. Então, fica aqui a mensagem de Emmanuel para nós iniciarmos e começarmos a nos envolver com esses fluidos benéficos para o nosso estudo da noite de hoje. Vamos assim, então, elevar os nossos pensamentos ao alto, lembrarmos de Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre de todas as horas, os benfeitores espirituais que nos auxiliam a cada instante incansavelmente.
E assim, Senhor, diante dos nossos pensamentos voltados para Ti, em primeiro lugar, nós lhe agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade desta reencarnação, Senhor. Lhe agradecemos por tantas situações vivenciadas aqui e por tudo o que nós recebemos por acréscimo de Tua misericórdia. Envolva-nos, amado Mestre Jesus, bons amigos espirituais, benfeitores amigos, mentores deste querido Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, para que possamos, na noite de hoje, abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para esse assunto de suma importância neste momento que estamos passando na atualidade. Que possamos, assim, conversarmos nesta noite e aprendermos um pouco mais, Senhor, envolvidos pelo Teu amor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, então, vocês podem pensar, né? Nossa, Adriane, nessa época, nesse momento atual em que a gente se encontra, nós vamos mesmo agradecer alguma coisa? Nós temos mesmo pelo que agradecer? E aí, gente, a ideia, no final desse nosso estudo, dessa nossa reflexão, é a gente sairmos daqui mais confiantes possível de que agradecer é o que há de melhor neste momento em que nós estamos passando por essa pandemia. Porque nós vamos refletir, em primeiro lugar, que o ato de agradecer, a gratidão, esse sentimento nos aproxima de Deus. E é o que mais nós precisamos agora, né? Hoje, o que nós mais precisamos hoje é de estarmos mais próximos de Deus. Então, quando a gente cultiva o hábito de agradecer, e aí a gente vai ver ao longo do estudo que a gente tem muito a que agradecer, a gente se aproxima de Deus. Como, Adriane, a gente se aproxima de Deus pelo ato da gratidão? Porque a gente comunga com uma felicidade, um encantamento que nos leva a esse estado, né, que nos aproxima de Deus. Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se ela é causa primária de todas as coisas, se Deus é o que há de eterno, imutável, imaterial, é muito bom estarmos perto dele, porque nós também temos essa característica, né, de imortal, de seres eternos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes por esse Pai de infinita misericórdia, e a única fatalidade a que todos nós estamos direcionados é a da felicidade, é a de nos tornarmos espíritos puros. E para isso existe todo um caminhar, todo um processo de trabalho, todo um processo de estudo, todo um processo de amor, e em que a gratidão está envolvida em cada um desses processos. Então, na noite de hoje, a gente vai ver que o sofrimento, as dificuldades, os desafios, as necessidades, as pandemias, tudo isso é uma forma que Deus nos coloca no caminho justamente para que a gente possa crescer. E se a gente lembrar da gratidão, se a gente lembrar desse sentimento, a gente estando mais próximo de Deus, a gente
vai passar por essas situações que é inerente à nossa condição espiritual que nos encontramos hoje, nesse mundo de provas e expiações. Então, a gente vai perceber que é tão necessário esse sentimento de gratidão. Joana de Ângeles sempre nos fala do quanto é necessário nós amadurecermos espiritualmente. E para isso a gente tem, né, as várias reencarnações. E esse processo que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, que os amigos espirituais nos esclarecem que é devido, né, a essa transição do mundo de provas e expiações para a regeneração, eles também nos esclarecem que poderia ter sido uma guerra, mas que eles optaram por essa pandemia porque suscitaria o amor no coração das pessoas e não a violência que a guerra proporciona. Em ambos os casos, a dor, há sofrimento, mas quando há uma guerra envolvida, há violência. Quando há, né, no caso, a pandemia, como está acontecendo hoje, nós somos tocados no coração e, usando de empatia, sentimos a dor do outro. E aí a gente se conecta ao outro. E aí a gente vai perceber que até nisso existe o sentimento de gratidão envolvido. Então, se faz necessário nesse momento da humanidade, né, que a gente esteja passando por esse momento da pandemia, justamente para que a gente possa crescer. Eu vou citar aqui uma pequena história que, conforme a gente vai, né, abrindo os nossos corações, conforme a gente vai tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai tirando lições de cada coisinha da nossa vida diária, né, do nosso dia a dia. Ontem eu estava limpando aqui em casa, né, aqui o quintal, e eu estava usando o lava-jato para limpar o quintal, e aí me surgiu a história da lagartixinha. Ela era pequenininha, e quando ela percebeu que tinha uma movimentação estranha, ela se mexia. Aí ela parava, ficava paradinha. Daí a pouco, eu chegava mais perto com um jato d'água, ela se mexia. E assim foi, até que ela chegou na parede. Ela não conseguiu subir porque ela era muito pequenininha. Mas onde eu quero chegar com isso? Ela só se mexia quando ela via que o jato d'água estava chegando perto. Quando eu mudava a rota, justamente para dar tempo dela sair do lugar, ela ficava paradinha ali. Quando o jato d'água vinha, ela se mexia. Então, trazendo isso para a nossa vivência, pequenas coisas, né, que a gente vai refletindo, o que a gente pode descobrir daí? Somos essa lagartixinha. A gente fica paradinho, estagnado, enquanto nada acontece. E aí, quando a gente vê que algum perigo está nos rondando, quando a gente vê que alguma coisa pode ameaçar a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, a gente se mexe. Aí vem a calmaria, a gente para. E assim a gente cresce. Mas o problema é que a gente só resolve se mexer como a lagartixinha quando a ducha de água está chegando perto. Então, a gente só resolve se mexer quando somos convidados a encarar esses desafios, como é o que nós estamos vivendo hoje. Isso, gente, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque tem aqueles nossos irmãos que nem assim se mexem. Não andam como a lagartixinha. Então, isso para a gente compreender que esse momento que nós estamos vivenciando hoje é para a gente se mexer. É para a gente sair do lugar comum. Né? É para a gente aprender um pouco mais, a gente refletir um pouco mais e nos tornarmos pessoas melhores. Bom, gente, gratidão.
Onde que gratidão vai entrar nisso tudo? Em todos os momentos da nossa vida. A gratidão, ela vai muito além da palavra obrigado. Obrigada. Muito obrigado, quando a gente quer mostrar que a gente está muito agradecido, né? Ela ultrapassa palavras, ela se mostra mesmo por gestos, né? Ela se mostra mesmo por ações. Essa é a gratidão que nos aproxima de Deus. Gratidão é virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem e o que ele faz, sem exigir nada em troca. Então, o ato de agradecer, o sentimento de gratidão, né, ele vai além de uma simples palavra. Ele vai nesse sentimento que nos liga a Deus, que nos mostra o caminho e que faz bem ao próximo e a nós mesmos. Então, quem sabe agradecer está apto a crescer. É isso, gente. Quando a gente aprende que a gratidão faz parte da nossa vida, a gente está apto a crescer. A gente está apto a passar para a próxima fase. E aí, existe um professor da Universidade na Califórnia, o Dr. Robert Emmons. Ele fez um estudo, e aí é científico, não é nada espiritual, religioso, e ele faz uma pergunta, ele começa, né, o estudo falando assim: você sabia que viver agradecido por tudo traz felicidade? Isso mesmo, quanto mais grato você for ao que lhe fazem, mais feliz você fica. Então, olha, ele não se mostra aqui como um religioso, ele se mostra aqui como um professor da Universidade da Califórnia, e ele, através desse estudo, dessa pesquisa que ele fez, ele conseguiu compreender que quanto mais grato nós formos, mais felizes nós ficamos. E isso porque, espiritualmente falando, a gente percebe que esse sentimento de gratidão nos leva a uma faixa vibratória que os amigos espirituais podem nos auxiliar. Nos tira, né, daquela mesmice, daquele sentimento de ingratidão, nos tira daquele sentimento de reclamação e nos leva a uma faixa vibratória que é uma porta aberta para os amigos espirituais nos auxiliarem. Só a gratidão, ela não pode ser assim uma obrigação. Ah, alguém me fez alguma coisa, eu sou obrigado a agradecer. Esse sentimento é algo que brota de dentro da gente, né? Ele tem que ser natural. Ele tem que fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quando a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita, e que Jesus fala que quando a gente for dar um banquete, que a gente chame os pobres e os estropiados, justamente porque, né, a gente não precisa receber nada em troca. O sentimento de gratidão, de que ela traz para a gente, né, a felicidade que ela traz para a gente, já nos preenche, já nos torna pessoas melhores. Então, é uma lição, a lição número 1 que a gente tem nessa reflexão da noite de hoje, é que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Mais felicidade nós podemos sentir. E mais amigos espirituais nós convidamos para a nossa faixa vibratória. Ok. E aí a gente vai pensar agora, né? Vamos agradecer a quê, Adriana? Nós estamos passando por tanta dificuldade. Tem tanta gente desencarnando. Tem tanta gente perdendo o emprego. Nós não conseguimos nem ir no nosso centro espírita. E aí você está me dizendo que a gente precisa agradecer. E aí, gente, eu vou falar que a gente está olhando o copo metade vazio, né? Se eu tenho um copo, né? E a água está aqui, como está aqui, ó.
Quando eu falo isso, eu estou olhando para a parte menos cheia, vazia, dizendo que eu não tenho pelo que agradecer. Não, vamos olhar para o que a gente tem. Primeiro que esse momento que a gente está vivenciando é um momento de crescimento. Segundo que nós somos seres eternos. É difícil, né, a gente colocar essa concepção no nosso dia a dia, mas a morte não existe. Outro dia eu estava escutando, né? Na verdade, eu estava lendo Joana de Ângeles e ela falava assim: você sabe qual é o oposto da morte? Aí as pessoas falam: vida. E aí ela diz: não. O oposto da morte é a reencarnação, porque vida existe em qualquer momento, seja na morte ou seja na reencarnação. Quer dizer, espiritualmente falando, materialmente falando, com o nosso corpo espiritual ou com o nosso corpo material, a vida sempre existe. Então, Joana de Ângeles nos traz essa reflexão e a gente esquece. E a gente acha que vida é só essa que a gente tem aqui nesse momento, aqui encarnado, nesse corpo físico. Então, gente, vamos olhar o copo metade cheio. Vamos ver que a gente tem sim o que agradecer. E em primeiro de tudo, gente, agradecer a Deus. Como eu disse, né, esse sentimento de gratidão é aquele que nos aproxima de Deus. Então, ele nos conecta ao poder de Deus. E Jesus já falou: vós sois deuses. Se a gente utiliza a gratidão e a gente se aproxima de Deus, nós estamos seguindo essa orientação de Jesus. O poder infinito que emana de Deus é aproveitado por nós se nós estivermos receptivos. E a gratidão é um sentimento que nos torna receptivos, assim como a prece é um sentimento que nos torna receptivos. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele lhe presenteia. E a nossa vida aqui física é uma dessas bênçãos, pela qual nós precisamos agradecer a Deus. E aí, além de Deus, nosso Pai, né, que nos criou, que vela por nós, que nos auxilia o tempo todo, nós precisamos agradecer também a Jesus, nosso mestre, nosso governador, que está aqui, ó, no leme, tomando conta de todos nós. Nós precisamos agradecer pela fé que ele nos colocou, pela lei do amor que ele veio trazer, por todos os ensinamentos que ele nos deixou e que ele foi tão importante para a gente, que dividiu a humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Para a gente ver o quanto nós temos que agradecer. Porque antes vivíamos na lei do olho por olho, dente por dente. E hoje não. Passados 2020 anos dele aqui entre nós, nós estamos a cada reencarnação tentando, nos esforçando, aplicando a nossa vontade para praticar a lei que ele veio nos ensinar, que é a lei do amor. Então, nós temos muito a que agradecer Jesus por tudo que ele fez, faz e continuará fazendo por todos nós. Precisamos muito agradecer aos amigos espirituais, os nossos benfeitores, anjos guardiões, que incansavelmente velam por nós, nos orientam, nos indicam o caminho. Naqueles momentos difíceis, né, de angústia, de sofrimento, por qual muitas famílias estão passando hoje, se nós em prece nos ligarmos aos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos protetores, com certeza ele vai nos aliviar, nos auxiliar, nos mostrar o caminho. O sentimento de desespero, ao contrário do sentimento de gratidão, nos distancia de Deus.
E esse sentimento de desespero, ele acontece justamente porque a gente ainda não domina a fé total do ser imortal que nós somos. Ainda bate uma duvidazinha lá dentro do nosso coração. Será que realmente a vida continua? E porque ainda somos muito apegados às coisas materiais. Então, esses sentimentos, né, de sofrimento intenso, de aflição intensa, eles nos distanciam de Deus, enquanto que o sentimento de gratidão nos aproxima de Deus. E aí, gente, não podemos também esquecer, né, de demonstrar a nossa gratidão aos nossos pais, aqueles que deram a gente a oportunidade de reencarnar, né? A nossa mãe que nos gerou por 9 meses, ao nosso pai que esteve ali ao nosso lado, nos orientando, nos ensinando, nos educando. Nós fazemos aqui o culto do Evangelho no Lar e ontem, segunda-feira, nós iniciamos esse capítulo do Evangelho, honrar a vosso pai e vossa mãe. E aí a gente sabe que precisamos, né, mostrar esse gesto de gratidão aos nossos pais, mesmo no distanciamento social que vivemos hoje. Então, mais do que nunca, né, ligar para eles, acalmá-los, mandar um delivery lá para casa deles de alguma coisa que eles gostam de comer e não podem sair para comprar. Então, isso faz parte do sentimento de gratidão, como Paulo falou lá na carta dos Tessalonicenses, né, dos Colossenses. A gratidão, ela não pode ficar presa somente a palavras, ela também tem que ser mostrada através de ações. E uma das formas da gente colocar a nossa gratidão em ação nesse momento aos nossos pais queridos, né, é fazendo mimos a eles, ligando para eles, conversando com eles, mesmo que seja pelo telefone, por uma videochamada. Então, é muito importante a gente lembrar e agradecer aos nossos pais. Aos nossos amigos, né? Nossa, como eles estão presentes em nossa vida, mesmo que fisicamente distantes, mais do que nunca. Nossos grupos de WhatsApp se fazem presente ali, um dando apoio ao outro, um incentivando o outro, um encorajando o outro. Então, a gente é grato por isso. A mídia, né? A tecnologia, a gente precisa demonstrar a nossa gratidão por isso. Porque essa tecnologia, que para alguns é utilizada para o malefício, para muitos outros foi a ferramenta que nós utilizamos para nos aproximarmos das pessoas. Então, nós, hoje, mais do que nunca, precisamos demonstrar o nosso sentimento de gratidão pelos nossos amigos, que tem sempre uma palavra de apoio, um incentivo, e que nós também sejamos esse amigo que ligue para um amigo, né, do próprio centro espírita, que estamos sentindo tanta falta dessa presença nas reuniões públicas. Então, é muito importante que a gente tenha esse sentimento de gratidão pelo amigo, mas esse sentimento em forma de ação, né? E aí, gente, a gente esquece, nós que já passamos por aquele momento da civilização, que não tínhamos água encanada, não tínhamos a luz elétrica, e hoje, para a gente, isso é tão corriqueiro que a gente esquece de agradecer. Pelo alimento que chega à nossa mesa, nós temos muito a que agradecer. E são coisas assim tão corriqueiras que a gente esquece, né? Nossa, bebi um copo de água gelada. Muitos ainda não conseguem fazer isso e nós já conseguimos. Percebem como nós já temos, mesmo nessas dificuldades todas em que estamos vivenciando hoje, o quanto nós temos a agradecer? Nós temos a natureza que nos brinda com essas flores lindas, com os pássaros maravilhosos, né? Com
os animais que hoje em dia estão fazendo muita companhia. Quem tem o seu pet, quem tem o seu cãozinho de estimação, seu gatinho de estimação, sabe o quanto eles estão alegrando aí nossos dias. Então, a gente tem a natureza, nós temos que agradecer a natureza que nos proporciona isso, né? Agradecer o nosso corpo físico, agradecer todas as defesas que nós temos, agradecer pelo pão nosso de cada dia, agradecer pelos pensamentos que os amigos espirituais nos endereçam para que a gente possa pensar positivo, termos sentimentos de otimismo. Hoje em dia, mais do que nunca, precisamos agradecer aos profissionais da saúde, que não é à toa, estão vivenciando esse momento nessa profissão por um planejamento espiritual, e nós agradecemos a cada um desses irmãos. Nós temos conhecidos que são da área de saúde, e outro dia uma amiga minha conhecida me mandou pelo WhatsApp: Adriane, tá difícil. E aí a gente fala, né? Segura a ponta aí, porque faz parte do seu planejamento. E aí a gente tem que lembrar que essas ações, tudo isso, a gente precisa colocar o amor, né? A gente precisa colocar o bem-querer. E a gratidão faz parte, né, desse sentimento. O que falar da nossa doutrina? O quanto nós temos que agradecer a Allan Kardec? O quanto nós temos que agradecer a Leon Denis, a Amélie Boudet? Quanto nós temos que agradecer a André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, que já está no plano espiritual? O quanto nós temos que agradecer a todos esses benfeitores e a essa doutrina que nós temos, que tanto nos auxilia a compreender tudo isso que nós temos vivenciado. E aí, gente, eu peguei uma historiazinha, chega a ser cômica, que mostra pra gente essa questão aí, né, essa diferenciação entre o agradecimento, o sentimento de agradecer e o sentimento de reclamar. Porque a reclamação nos coloca, né, num murmúrio, num mau humor, como eu falei no início, né, nos afasta de Deus. Às vezes a gente já acorda reclamando. E aí, às vezes, a gente passa o dia inteiro com esse sentimento de reclamação. E aí a gente, a cada vez mais, vai formando uma nuvem aqui, né, na nossa cabeça, em que sentimentos negativos vai chegando. Mas tudo porque a gente se afastou de Deus através da reclamação. Então, uma historietazinha, né, chega a ser cômica, para a gente perceber que a reclamação não nos leva a nada. E que o sentimento de gratidão, sim, nos faz pessoas melhores. Então ele fala assim, olha, você já imaginou se a partir de hoje, tudo que você reclamar, de tudo que você reclamar, seja tirado da sua vida? Veja bem. Imagina só, reclamando, né? Não aguento a minha mãe. Puf, desencarnou a mãe. Meu cabelo está horrível. Pronto, careca. Isso até serviu para mim, que em tempos de pandemia a gente não pode sair, e aí o cabelo realmente está horrível. Aí eu falei assim, opa, não posso reclamar, porque eu prefiro ele horrível do jeito que está do que o careca. Não dá para engolir meu emprego. Ops, desempregado. E aí a gente tem visto tantos irmãos que estão passando por essa situação e que se encontram muito aflitos. E a gente tem, e o pouco que tem a gente reclama. E o muito que tem a gente reclama. Meu marido só me dá trabalho. Opa!
não tenho mais marido, não suporto mais esse calor. A partir de hoje, só chuva. E isso aí é uma questão, né, íntima nossa. A gente reclama porque tá frio, a gente reclama porque tá calor, a gente reclama porque tá chovendo. A gente reclama de tudo o tempo todo. Minha casa não é do jeito que eu queria. Pronto, não tem mais casa. E aí, né? E aí a gente vê que tem tantos irmãos realmente sem um lar, sem uma casa, que não reclamam. Pelo contrário, agradecem o tempo todo por um cobertor que você leva, por uma comida que você leva, por uma roupa que você leva, e eles agradecem o tempo todo e não reclamam. Isso é assustador, né? Então, gente, essa é uma reflexão para a gente olhar ao nosso redor e ver que a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar, né? E que o que nos diferencia, né, são as nossas atitudes frente às diversas situações. Na atualidade, estamos todos vivendo a mesma coisa e uns estão numa situação de extrema infelicidade e outros, apesar da infelicidade, com um sentimento de gratidão, se aproximam de Deus e conseguem tirar grandes ensinamentos sobre isso tudo. Então, a reflexão para a nossa noite de hoje é que nós precisamos dar graças a Deus por tudo que somos, pela vida que temos, pela família que nós temos, porque é a família que nós pedimos. A gente pode falar, mas eu não me lembro, Adriane, de ter pedido uma família assim. Mas está lá, no planejamento espiritual de cada um. Nós estamos inseridos na família que necessitamos para nós crescermos, para aparar nossas arestas. E hoje, mais do que nunca, né, em que o isolamento social nos faz ficar tão presentes uns dos outros, tão juntos uns dos outros. Então, nós temos, sim, né, muitas coisas aqui a agradecer. E o que precisar mudar, né, o que precisar fazermos para melhorar, sempre tem espaço. Para isso que estamos aqui reencarnados. Então, gente, quando o dia começar, agradeça. Quando a noite cair e a gente for dormir, que possamos agradecer também. E aí, lembrando aqui, né, de Jesus, que veio nos mostrar toda uma nova lei. Sabe como é a forma de nós agradecermos a Jesus por ele ter vindo aqui trazer os seus ensinamentos? Praticando os seus ensinamentos, né? Então, quando a gente pratica os ensinamentos de Jesus, quando a gente perdoa, não 7, mas 70 vezes 7, quando a gente honra pai e honra mãe, quando a gente ama o próximo como a si mesmo, como a gente faz ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse, é uma forma ativa de agradecer a Jesus. Porque pensa bem, gente, na grandeza da sua situação espiritual. Jesus, o governador do nosso orbe, veio aqui em carne e osso, encarnou aqui entre nós, viveu nessa matéria que para ele deve ter sido pesadíssima. Vivenciou muitas dificuldades, vivenciou traições, escárnios, uma morte infamante, né? Vivenciou tudo isso em prol do nosso melhoramento. E uma forma de nós agradecermos a ele é mostrando que nós já conseguimos compreender 10% de tudo aquilo que ele veio nos ensinar. Isso é um processo, né? Não é algo
do dia que acontece do dia para a noite, mas só de nós já mantermos em nosso coração o sentimento de gratidão por tudo que somos, por tudo que temos. Os amigos espirituais nos dizem que esta é a nossa melhor encarnação. Então vamos agradecer por isso. E vamos nos aproximar de Deus, nosso Pai, e de Jesus. Façamos diariamente esse exercício de sermos gratos às pessoas que amamos e àqueles que nos amam. Lembremos de agradecer aos espíritos amigos que velam por nós. Sintonizemos em prece com nosso Mestre Jesus, que nos ama incondicionalmente. E Ele sabe de cada um de nós, de cada uma de nossas dificuldades, cada uma das nossas conquistas, porque Ele disse, né, que Ele não deixaria nenhuma ovelha do seu rebanho se perder. E nós somos essa ovelha do seu rebanho. Então, esse exercício de gratidão torna a nossa vida menos penosa, nos aproxima de Deus, né? Nosso Pai de infinita misericórdia. Então, a gente vê que a gente tem, sim, muito o que agradecer. E a gente viu também que esse agradecimento pode ser em formas de ações para conosco, nos amando, cuidando da gente, cultivando bons sentimentos, bons pensamentos, porque isso, a gente só consegue amar ao próximo se a gente se ama. A gente não consegue dar ao outro aquilo que a gente não tem. Então, se a gente não tem amor por nós mesmos, como é que nós vamos amar o outro? E então, uma forma, né, da gente demonstrar esse amor por nós mesmos é cuidando da nossa saúde física e espiritual. Dessa forma, a gente consegue amar ao outro. A gente consegue estender ao nosso próximo um pouquinho do que nós temos, né, em prol da sua saúde física e espiritual também. Então, gente, essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Lembrar que nós somos e seremos eternamente gratos por esta encarnação, por este corpo físico e até pelas dificuldades que nós vivenciamos, porque são elas que nos impulsionam para frente, para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vamos lembrar também e estender o nosso agradecimento a Maria, nossa mãe, aquela que esteve ao lado de Jesus a todos os instantes, que foi cuidada, né, por João, evangelista, a quem Jesus a entregou, e que na espiritualidade cuida, né, da colônia e de todos aqueles que, por um ato impensado, cometem o suicídio. Então, vamos agradecer também a Maria, que vela por nós e que intercede por nós, né, junto ao nosso querido Mestre Jesus. E é isso, então, gente. Fica aqui a nossa gratidão a tudo que temos, a tudo que somos. Fica aqui a nossa gratidão ao convite para refletirmos sobre esse tema na noite de hoje e que a gente possa, ao deitar, fazermos aquele exercício que Santo Agostinho nos ensinou, né? Colocar lá nossa cabeça no travesseiro, fazer um passeio por todo o nosso dia e lembrarmos, né, de tudo aquilo que nós conseguimos fazer de bom, de belo e de tudo aquilo que nós não conseguimos fazer de bom e melhorarmos no dia seguinte, né? Esse exercício é importante demais para que a gente possa observar o que a gente faz ao longo do dia e como a gente pode melhorar. De um tempo para cá, eu venho cultivando o hábito da meditação e aí, em uma dessas meditações,
ela sugeria que a gente fizesse um exercício mental de nos colocarmos na idade de 80 anos. E o que essa Adriane de 80 anos teria a dizer para essa Adriane de hoje? E assim, prontamente me veio na cabeça: paciência. Então, a Adriane de 80 anos também fala isso para vocês hoje, nesse dia. Paciência. Chico Xavier falou para a gente, né? Emmanuel falou, né? Também, tudo passa, menos o amor de Deus por nós. Isso vai passar. Então, quando a gente tem esse sentimento de paciência, de gratidão, é como aquele navio que vai velejando por águas, mesmo que turbulentas, mas seguro, firme, né? Então, é muito importante que a gente mantenha a paciência, o sentimento de gratidão. Para a gente encerrar, né? Assim que começou o isolamento social, que nós fomos na nossa casa espírita, lá na Seara de Jesus, aqui em Nilópolis, a gente foi fazer o comunicado e aí a gente abriu o Evangelho e fizemos uma prece e não me sai da cabeça a lição do Evangelho que caiu naquele dia. Foi dia 13 de março, quando nós fechamos, né, suspendemos as atividades presenciais, porque virtualmente elas continuam acontecendo. Então, a lição do Evangelho que veio foi obediência e resignação. Todos os sentimentos que nos traz essa paz que precisamos nesse momento. E quando a gente estuda sobre obediência e resignação, os amigos espirituais nos dizem que o tempo não é o nosso. O tempo é o de Deus. Ele que determina o tempo das coisas. Então, gente, mais do que nunca, a Adriane de 80 anos está falando para cada um de vocês, para mim também, de hoje, paciência, resignação e, acima de tudo, gratidão. Então, vamos encerrar nosso estudo, a nossa reflexão, fazendo a nossa prece final. E assim, amado Mestre Jesus, conseguimos sentir, Senhor, a presença dos nossos amigos espirituais e cada um, Senhor, ligados a Ti pelo pensamento, também possam sentir a presença dos seus amigos espirituais, Senhor. E nesse momento possamos agradecer por tudo o que nós somos, por tudo o que nós temos, pela companhia espiritual que estão ao nosso redor incansavelmente. Agradecemos, amado Mestre Jesus, e não há, nesse momento, espaço para pedirmos nada. Se alguma coisa que possamos pedir, Senhor, é que tenhamos paciência, resignação e gratidão. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um forte abraço e em breve nós nos vemos presencialmente lá no centro. Fiquem com Deus.